Vamos lá. Há um golpe preparado, um golpe só esperando a hora da execução aqui no Brasil. E todos nós somos convidados a entender isso e vamos ver isso a partir de agora. São 3 de agosto de 2020, 11 horas e 21 minutos. Eu quero começar lendo um pouquinho da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 4º, inciso 9, diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o inciso 9, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. E ainda o artigo 2º da Constituição diz o seguinte: são poderes da União independentes, harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O golpe está pronto. Vamos fazer análise dos últimos acontecimentos. Isso aqui é o canal Espontâneo, José Augusto Miranda, e nós aqui não somos um jornalismo, mas um canal de opinião. E as nossas opiniões são livres no Brasil, o Brasil dessa Constituição de 1998. Então nós vamos entender o que está acontecendo. Coisas graves estão acontecendo. Há um golpe preparado contra o atual governo, contra o presidente Bolsonaro e contra o Mourão. A ideia de impeachment, que já foi cogitada antes dele tomar posse, muitas pessoas eu escutei falando de impeachment em 3 meses depois dele tomar posse, essa parece que caiu por terra, porque o apoio popular não permite essa ideia vingar. Então existe um outro plano, que é da cassação através do Tribunal Superior Eleitoral da chapa Bolsonaro e Mourão. Esse é o grande golpe, é o grande trunfo. Existem vários pedidos da oposição, eles querem sempre o terceiro turno, e sempre os que perdem entram com esses pedidos. Mas até aí tudo bem, é natural dentro de um sistema democrático. Mas no momento em que foi denunciada por Alan dos Santos uma reunião secreta com Luiz Roberto Barroso, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, filho do César Maia, e com alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça e outros integrantes para traçar planos desse golpe, então a coisa ficou muito feia. Note que a partir de um certo momento começaram a surgir os grandes questionamentos contra a fake news. Houve uma CPI das fake news. Lá um dos interrogados acusou frontalmente o PT de fazer fake news, de ter sido contratado sua empresa, e depois os dirigentes dessa empresa foram lá e confirmaram, e não era o presidente Bolsonaro, mas o PT que convocou, e foram feitos disparos e mais disparos de fake news. Bom, então, essa CPI. Depois surgiu o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, um inquérito vergonhoso para os estudantes de direito. Você que estuda direito, não aprenda nada com o Supremo, que você só vai se enrolar na sua vida jurídica, porque esse Supremo aí, a composição dele é a pior de toda a história do Supremo Tribunal Federal. Nós não devemos combater o Supremo. O Supremo é importante, mas combater a forma com que ele é composto, sim. E os seus integrantes, sim, é a pior composição de todos os tempos. Muitos ali estão em silêncio, e alguns dizem, não, é o silêncio dos bons, preocupa mais do que a perversidade ou a manifestação dos malvados. Não, mas como juízes devem ficar em silêncio. Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal, no seu pleno, aprove as decisões que alguns aloprados ministros estão fazendo, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Mas vamos lá, ver o que está acontecendo. Começaram então essa CPI e começou o inquérito das fake news. O inquérito das fake news nasceu com uma denúncia da Odebrecht, de que o amigo do meu pai era simplesmente o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Então ele fechou a revista, ele barrou uma edição da revista Cruzoé, e também censurou o site, o antagonista
porque traria essa matéria. Ele deveria se defender e não fazer isso. E então, sem o sorteio, encaminhou o inquérito, esse espúrio inquérito, para Alexandre de Moraes, com base num artigo do Regimento Interno 43, que é anacrônico, é antes da Constituição, 8 anos antes da Constituição. Então, não foi recepcionado, não é assim que funciona. Então eles começaram a fechar a boca dos conservadores, fechar a boca de todos aqueles que apoiam o presidente da República. Então todos os sites, todos os blogs, todos os canais de apoiadores do presidente começaram a ser combatidos, analisados e combatidos. Houve prisão de jornalistas, invasão das casas de blogueiros e de jornalistas. O Alan dos Santos recebeu na sua casa às 6 da manhã a Polícia Federal com armamento pesado, sua esposa grávida de 8 meses de gravidez e com armas pesadas sobre ela. É isso que está acontecendo. E nós vemos, então, que essas barbaridades têm procurado silenciar. É certo que esse inquérito das fake news não vai dar em nada, mas o que eles querem é silenciar, implantar o medo para que parem de falar. Eles querem fechar a boca dos opositores. Então vem um golpe que está programado, fecha a boca daqueles que poderiam se levantar contrários, né? Criam o factoide das fake news, que não existe na legislação penal brasileira, e inventam todas essas coisas para que o julgamento do TSE aconteça com todo mundo abafado, todo mundo com a mordaça. Então, a censura às redes sociais é um caminho para que isso acontecesse. Agora o Alan dos Santos faz uma denúncia, sai do Brasil e faz uma denúncia muito grave. E os opositores estão dizendo que ele tem que apresentar a prova. A prova é que foram constatadas 3 maletas, uma na Embaixada da Coreia do Norte, outra na Embaixada da China e outra na casa daquele advogado que entra de bermuda no Supremo Tribunal Federal, um dia de feriado, porque mostra a promiscuidade que existe entre eles. Então, este advogado, entrando de bermuda, mostra o quão desvalorizada está aquela casa e que deveria ser respeitada por todos. E este cara está com uma maleta de espionagem telefônica em sua residência. Então, Alan dos Santos não é policial, o Alan dos Santos não é Ministério Público, ou não é Procuradoria, o Alan dos Santos é jornalista. Então ele fez a denúncia e mostra os documentos da empresa alemã que foi contratada e que constatou. Foi contratada por quê? Porque quando descobriu-se aquela reunião secreta em que Barroso estava presente, eles não sabem como o Alan dos Santos soube daquilo. Quem são as fontes do Alan dos Santos? Então foram lá para pegar. Foram 3 vezes na casa dele para ver se descobriu as fontes, para que ele tivesse conhecimento daquilo. Então, como não descobriram, então contrataram uma empresa para saber onde havia escuta telefônica e, por incrível que pareça, ao invés de encontrar lá no Palácio, lá com Bolsonaro, ou com o Alan dos Santos, ou com outros conservadores, encontraram dentro da Embaixada da China, Embaixada da Coreia do Norte e na casa do advogado do PT, que sempre advogou para esses camaradas, e que entra de bermuda no Supremo Tribunal Federal. Ali está uma maleta de escuta. E agora, na maior cara de pau, aos pingos nos is, Cacai vem dizer, não sei nem quem é, eu encarei como brincadeira, não vou nem entrar com ação para não dar palanque a este sujeito de baixa qualidade. Tantas ofensas, ninguém quer saber da sua opinião a respeito do Alan dos Santos, nem se você o conhece ou não. Queremos saber da maleta que está na sua casa. Queremos saber da maleta que está na Embaixada da China e na Embaixada da Coreia do Norte. E queremos saber por que o Barroso não avisou, não comunicou ao presidente da República que ele estava sendo espionado. Então ele cometeu crime, sim, e terá que responder por isso. E o Brasil está nessa situação, um quadro terrível, e nós temos que estar de olho, acompanhando, alertas, porque o golpe está preparado. E eu creio que Alan dos Santos desmontou essa intenção, mas todo cuidado é pouco, porque essa tropa é muito perigosa. Canal Espontâneo, José Augusto Miranda, 3 de agosto de 2020. Um grande abraço. Se você gostou ou não gostou, dê o seu like ou o seu dislike. Mas eu gostaria de saber sua opinião a respeito desse emaranhado, desse enredo todo que está diante de nós em nosso Brasil.
inscreva nesse canal, divulgue, passe para os seus amigos e também assine ou ative o sininho, porque quando tiver mais informações você já vai receber na hora. Um grande abraço, Canal Espontâneo, José Augusto Miranda.